É simplesmente absurdo que, em plena pandemia, médicos estejam sendo censurados no momento em que eles querem trazer informações para as pessoas, informações importantes para ajudar as pessoas na tomada de decisões. Pois a gente sabe que isso vem acontecendo por parte das grandes empresas de tecnologia, tanto das plataformas de vídeo quanto das que administram as redes sociais, e por questões ideológicas e não médicas ou científicas, já que essas plataformas não são administradas nem por médicos e nem por cientistas. Elas simplesmente decidiram que o porta-voz número 1 de qualquer assunto relacionado à saúde é a Organização Mundial de Saúde, que também não é comandada apenas por médicos. O presidente, inclusive, a gente sabe que não é médico. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje eu trago aqui para a coluna a entrevista com um médico brasileiro que foi censurado pelo YouTube e venceu um processo inédito. Na verdade, ele conseguiu uma liminar, venceu uma primeira etapa do processo. O Google foi condenado a pagar 500 mil reais, meio milhão de reais, se não devolvesse o canal, a administração desse canal ao médico, pois até agora o Google não fez isso, ainda não pagou a multa, mas está deixando rolar, como se diz por aí, para ver o que acontece. E o juiz foi bem específico, dizendo que o Google tinha 10 dias para devolver o canal para o médico, já se passaram 6 e por enquanto nada foi feito. O canal está no ar, mas os vídeos que foram retirados, censurados, não voltaram a ser exibidos e o médico continua impedido de publicar novos vídeos. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e vou trazer essa informação direto do médico, o doutor Marcos Falcão. Olá, eu trago hoje aqui para entrevista na Gazeta do Povo o Dr. Marcos Falcão, é um médico de Maceió, Alagoas, recém-formado, se formou em plena pandemia, já muito atuante não só na clínica médica, né, é um médico generalista, mas também atuante nas redes sociais, é um médico que traz muita informação sobre a Covid, sobre a pandemia, sobre todos os aspectos que ele estuda, não só com análise de casos, né, que ele atende em consultório, mas também estuda compartilhando conhecimento com outros médicos. Boa tarde, obrigado pela entrevista, doutor Marcos. E o Marcos foi vítima de censura nas redes sociais, trazendo informações médicas para os pacientes, para as pessoas em geral. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, já que a liberdade de expressão é uma das convicções da Gazeta do Povo, também minha, e a gente fala muito disso aqui na coluna. Marcos, explica primeiro para a gente o que aconteceu com o teu canal do YouTube, por que você foi censurado. Pois é, boa tarde a todos, né? Então, o que é que acontece? Eu simplesmente fui, né? Não tem outra palavra, censurado pelo YouTube, a priori, por um vídeo em que eu comentava uma reação do Bolsonaro a uma repórter, né? Aí eu falava lá, bom, o Bolsonaro ele foi o que mais acertou durante esse momento que a gente está vivendo. E aí eu citava, uso de equipamento de proteção individual não tem tanta, né? Não é tão eficaz. A própria OMS falou isso, é necessário ter 2 filtros, é necessário ter isso e aquilo. Eu falei, bom, ele acertou nisso, ele acertou com relação à questão de todo mundo ficar trancado em casa, ele acertou, eu falei isso, né? E a própria OMS falou, deu essas informações. Então eu recebi um strike, foi só um pedaço do vídeo, e é, Qual foi a o alegação, vídeo você inteiro foi lembra? censurado. Foi diretrizes médicas, informações médicas incorretas, que vão contra as diretrizes médicas da OMS e as locais. Locais, sabe-se lá o que é, né? Enfim. E, ok, aí tomei esse primeiro strike e já entrei com uma ação, né? E ganhei. Ganhei, assim, coisa muito rápida mesmo, né? Você Ganhei a questionava o ação. quê? Você questionava que a plataforma fosse obrigada a te devolver o teu canal e o teu direito de publicar. Isso, exatamente. Porque eu não estava dando informação incorreta,
né? Eu estava simplesmente falando que a própria Organização Mundial da Saúde já tinha falado, né? E dizendo que o presidente tinha acertado, e simplesmente eles ignoraram a decisão judicial, né? Eles ignoraram. No caso, a ação ela foi feita contra o Google, né? Que é o dono do YouTube. A juíza deu ganho e deu uma pena de 5 mil. Para eles é pouco, né? 5 mil diária e limitada a 50 mil, né? Ela 5.000, só para determinou, ficar né? claro, 5.000 de multa caso eles não obedecessem à decisão judicial, é isso? Aham. Isso. Mas aí eles devolveram o Isso canal. devolveram porque o strike ele some em uma semana. Uma semana você fica sem publicar, mas ele fica lá contando, né? Ele é acumulativo. Se em 90 dias você tomar 3, seu canal é excluído. Eu tô com 2. Se eu tomar o terceiro, meu canal já era. Aí isso daí, o primeiro que eu tomei foi dia 1 de julho. Então, eles simplesmente, salvo engano, nem apresentaram a defesa, tá? Eles ignoraram o Google, simplesmente não ligaram para a decisão judicial, eles desrespeitaram completamente, né? Aí eu falei, bom, eu ganhei esse caso, deu aí os 50 mil, eu vou gravar um vídeo, e gravei um vídeo dando informações acerca de um caso que aconteceu aqui no Brasil, que eu utilizei como exemplo. Eu atendo todos os dias, tá? Teve um dia que foi interessante que eu atendi exclusivamente no meu teleatendimento, né? Pacientes pós-imunização, né? Positivados, imediatamente pós. E eu peguei o exemplo desse famoso, que é o Rodrigo Fábio, né? E assim, tomou pouquinho tempo depois, testou. E passou para a família. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, ok, vou pegar, vou aproveitar que eu ganhei, eu não acho que eles vão ter essa coragem de derrubar. E fui lá e corajosamente coloquei, né? Então, na Meio verdade, o que teu vídeo, esse segundo que você está citando, era um relato de um médico que atende pacientes de Covid diariamente e que estava recebendo pacientes vacinados e que foram contaminados após tomarem a primeira dose. É isso, né? Uhum. Exatamente, exatamente. Então, eu tenho vivenciado isso todo santo dia, tá? E aí, nesse vídeo, além da minha experiência pessoal, que é considerada uma comprovação científica, né? A gente tem uma pirâmide, né, de evidências científicas, das quais, só para se ter uma ideia, ela é o relato de um caso, ele é equivalente a um estudo em animal, é equivalente a um estudo in vitro, né? O relato de um caso de um paciente. Então, quer dizer, eu não sou um palpiteiro, eu sou né? Apesar de novo, eu sou um cientista, eu sou um médico e eu não estou falando bobagem. Eu entendo o que eu estou falando, né? E não é só um caso. Eu poderia fazer um conjunto de relatos de casos, né? E juntar todos e publicar. Aí já é uma evidência científica ainda maior. Então, esse pessoal que gosta de falar, não tem comprovação disso e aquilo, existem vários níveis de comprovação, né? Então, aí nesse segundo, eu vou e simplesmente leio a bula, né, de um dos imunizantes que está sendo largamente utilizado aqui no Brasil, que é o de Oxford, né, da Fiocruz / Oxford. Uhum. E junto com ele eu trago um estudo que não é qualquer estudo, é simplesmente saiu no jornal da American Heart Association. A American Heart Association é conhecida no mundo inteiro, né? É a associação, é uma Americana associação de que não tem fins cardiologia? lucrativos. Ela é uma associação de doenças cardiovasculares e sem fins lucrativos, mas assim, só para você ter uma ideia, para dar plantão em alguns lugares de emergência, você precisa ter um certificado emitido pela American Heart Association, né? Que é o ACLS, né? Que é o protocolo avançado de vida para ressuscitação, Uhum. protocolo de AVC, protocolo enfim, de arritmias cardíacas, etc, etc. Então, é uma associação conhecida internacionalmente, um jornal de circulação internacional de referência e científico.
Então, eu simplesmente pego um estudo, leio, e nesse estudo consta a informação, né, de que o que estaria causando a doença não seria propriamente o agente, mas as proteínas que ele possui, né? Inclusive, tem no meio do estudo que pegaram outro agente, né, outro vírus, e que não era o corona, né? E colocaram as espículas, né? Fizeram um vírus mutante e viram que ele inflamava o endotélio. Inclusive, não é à toa que esse estudo foi publicado pela American Heart Association. Por quê? Porque esse estudo diz que a COVID, né, a doença, ela é uma doença vascular, é uma doença vascular. E essa associação, ela não é apenas do coração, né? Ela é também de doenças vasculares, né? Doenças cardiovasculares como um todo. Então, não é à toa que saiu nessa revista, né? Lá eles afirmam ou dizem Sugere, né? que sugerem, né? Estamos diante de uma patologia de ordem circulatória e vascular, né? E simplesmente o que acontece é uma inflamação no endotélio dos vasos do corpo inteiro. Particularmente tem uma afinidade grande pelo pulmão, né? Por isso que muita gente acha que ela se transmite pelas vias aéreas, né? Pelas secreções de vias aéreas, evidentemente, essa é a forma de transmissão, mas o que se dá a entender pelo estudo é o endotélio, que é uma das camadas dos vasos sanguíneos, ele é inflamado graças à proteína S, né? E essa proteína S, simplesmente, quando eu peguei a bula e li deste imunizante, tão somente, quando a gente vai ler, tem dizendo que o objetivo de inocular no paciente é fazer com que o paciente comece a produzir essas proteínas. Ou seja, você toma e você produz a proteína. O que é que o estudo falava e eu mostrava no vídeo? Basicamente, você toma, você tem a doença. Era isso que eu falava no vídeo. E Então, que assim, está eu peguei... descrito na bula, né, de forma transparente, embora os pacientes, as pessoas, nós, né, quando a gente chega no posto de saúde para tomar o imunizante, vamos ter que ficar falando imunizante porque aquela outra palavra não pode ser dita, senão esse vídeo também pode vir a ser censurado. Quando a gente chega para tomar o imunizante, até onde eu saiba, não aconteceu comigo, nem com os meus parentes, nem com os meus amigos, com ninguém que eu saiba. Até onde eu saiba, não é mostrada a bula, sequer é oferecido. Você quer saber do que se trata esse produto que vai ser inoculado no seu corpo? Nem é oferecido isso. Então, realmente as pessoas estão sem informação e a gente sabe que isso que está sendo feito na humanidade inteira é uma fase de testes que não foi feita anteriormente porque estamos no meio de uma pandemia em caráter emergencial, se autorizou isso, mas é teste, né? Então, o que você lia ali é o que o laboratório já sabe que acontece no corpo humano. Sim. A partir do momento em que a gente recebe uma dose desse imunizante. Exatamente. Eu estou, inclusive, com ela aqui aberta e tem simplesmente, você pode ter acesso, você pode pesquisar, né? Vamos falar, o imunizante da Oxford, né? Uhum. Aí tem lá, composição. Aí ele fala do que é composto, né? E qual é o objetivo? Expressar a glicoproteína, que eu falei que o jornal, né, da American Heart Association fala que causa a doença, basicamente, né? Então, informação científica publicada em revista de alta confiabilidade, respeitada internacionalmente. E ciência é o seguinte: ciência não é dogmática. Ciência é ciência, né? Ela é certa até determinado ponto. E, basicamente, o que aconteceu durante esse momento, né, durante a pandemia, foi que existem dogmas e você não pode contestá-los. Isso não é ciência.
Você simplesmente tem novas descobertas todos os dias. E no mundo inteiro se publicam. Aqui no Brasil, a coisa é estacionada e você é chamado de negacionista se você não aceitar o de pirona em casa. Entendeu? Se você não Ah, não aceitar tem ou que se você aceitar. ousar questionar em relação a todo o resto. Você não pode questionar, senão Exato. você é taxado de negacionista. E quem não acredita na ciência, que eles querem dizer que é a única ciência passível de se acreditar, eles censuram. E foi o que aconteceu com você. Acabou tendo o vídeo censurado sob a alegação de que estava propagando notícias falsas quando você lia um artigo científico e uma bula produzida por um laboratório fabricante de imunizante. Exatamente, né? E a bula também é uma informação, né, científica, né? Sim, A bula é né? é um relato do que os Então, pesquisadores descobriram enquanto pesquisavam aquela substância. E aí tomou esse segundo strike e entrou com um novo processo, foi isso? entrei com um novo processo, saiu a liminar, ganhei de novo, e aí a juíza aumentou a multa. 50 mil por dia, com um máximo de 500 mil, meio milhão de reais. A gente sabe que esse pessoal é bilionário, né? Mas se cada um, e aqui eu até, né, queria dar um recado, se você for vítima disso, judicialize, porque de um em um não tem como calar, né? Não É, sei nem se eu poderia estar falando se em isso 10 daqui. dias eles perdem, tem que pagar, né, meio milhão para o doutor Marcos Falcão, mas tiverem que pagar para centenas de outros também, vai começar a pesar no bolso mesmo de uma companhia que seja milionária, né, bilionária, né? Mas o fato é que não te Exatamente. pagaram a multa, né? E não respeitaram de novo a decisão judicial. Não, pois é, ainda está correndo, eles já estão me devendo, né? A gente já está em 300 mil, né? Já está em 300 mil. É, eles podem, de repente, amanhã decidir, mas no dia de ontem eles tentaram recorrer, né? Eles não apresentaram defesa, segundo o meu advogado, salvo engano, tá? Posso estar errado, mas eles simplesmente ignoraram a decisão da juíza, tá? E aí, meu advogado falou ontem, até o doutor Papini, né? Ele tem um canal aqui no YouTube, inclusive. O Google recorreu tentando cassar a decisão do tribunal, mas não conseguiu o efeito suspensivo e a liminar ainda está valendo, né? Então, hoje completam 300 mil de soma, né? A gente sabe que demora para sair, que aí vai ter uma série de outros processos, que talvez nem saia tudo, mas de toda sorte, né? A Já gente está no pode, sexto dia, então, da sentença, é isso? é, Da acumulando, sentença né? não, da decisão, né? Uma decisão liminar ainda. Da liminar, Uhum. exatamente. E você, nesse Então, momento, está com o seu canal de YouTube liberado, mas você continua sem poder publicar, é isso? isso, o meu canal tá lá, você pode ver qualquer vídeo que eu publiquei. Eu privei e excluí alguns que poderiam ser passíveis de strike também, né? Uhum. Porque Para a não gente correr sabe, risco, né? né? Uhum. Isso é para não correr risco, porque se pintar o terceiro, o canal acabou, entendeu? Já era. Em 90 dias, o canal já era. Uhum. Então, eu fui lá e privei alguns que poderiam, né, Mas ser informação. esse específico que trazia essa informação de um estudo científico e da bula de um dos imunizantes que por acaso já provocou até a morte de uma gestante aqui no Brasil, inclusive interrupção pela Anvisa durante algumas semanas da vacinação de gestantes. Esse vídeo a gente não consegue assistir. Não, esse vídeo foi sumariamente deletado e na decisão judicial diz que, né, é intimado, né, o Google, né, dono do YouTube, ele é intimado a colocar o conteúdo de volta e remover a punição, que é o strike, né, que é o que mais me preocupa. E é para colocar o vídeo no ar de novo, entendeu? Mas aparentemente eles não querem ceder. Vai dar meio milhão. Eu não sei se vai somar com os outros 50 mil. É dinheiro, sim, é dinheiro. E imagina isso, aconteceu com o Alan dos Santos, né? Fizeram o Terça Livre, né? Também.
foram lá, colocaram uma multa. O meu próprio advogado também teve isso, né? E também colocaram multa. Se todo mundo que tiver censurado por isso for lá e fizer uma ação, de pouquinho em pouquinho, então, se tiver 20 no Brasil, 20 no Equador, 20 no México, 20 não sei onde, peraí, eles vão começar a pisar no freio. E outra coisa, no meu caso, particularmente falando, é diferente. Eu sou uma pessoa que tem propriedade para falar. Como é que eles chegam e dizem, você está dando uma informação médica errada, segundo as diretrizes locais, e eu sou uma autoridade médica, eu falo, eu não estou dando palpite, eu entendo do que eu estou falando, e eles dizem, não, você está dando informação incorreta. Peraí, eu estou dando informação incorreta, sendo que a bula que eu li é divulgada pelo próprio fabricante e o estudo, como eu falei, a ciência não é dogmática, né? Sim. Marcos, Simplesmente para a gente encerrar aqui, você mencionou outras pessoas que tomaram strike, que acabaram entrando com processo contra o Google e também conseguiram liminares com pagamento de multa e tudo mais. Você sabe se essas pessoas receberam, se o Google pagou a multa? Como é que foi? Ou devolveu o ainda canal? não, né? Devolveram do Terça Livre, que eu vi, devolveram do meu advogado, é, mas até o Gustavo Gaia teve alguns strikes, né, que faz o programa, né, Uhum. O programa Hora que do Strike inclusive, aqui na Gazeta do Povo. pois é, e aí ele teve o canal de volta, né, porque disseram que revisaram e estavam incorretos, enfim. É, algumas pessoas, inclusive o Gustavo poderia ter entrado, né, na época com a ação, mas não, dinheiro, grana, não, né, isso daí demora um pouco, É porque há chance mas de recurso, né? Eles podem recorrer e eventualmente isso vai virar uma sentença lá na última instância só. Vai demorar um pouco mesmo. aí acaba demorando, mas em relação à questão financeira, não. Mas assim, sinceramente falando, eu me preocupo com o meu canal, né? Dinheiro, assim, é interessante que a justiça seja feita, sim, mas o meu canal, pô, eu construí um xodó meu, né? 240 e poucos mil inscritos, é uma coisa que para mim não tem preço, né? Então, Uhum. salvando o meu canal, tá ótimo. E são Mas, pessoas que buscam informação, que estão te seguindo porque viram um conteúdo ali informativo e querem receber essas informações, né? sim, exatamente. E fica o medo. Eu sou médico e não posso falar porque o YouTube ele entende mais de medicina do que eu, né? Aparentemente. E do que os próprios artigos, né? Porque eu estava tão somente explicando um estudo de uma revista, como eu falei, muito conceituada, né? Só para a gente finalizar aqui, deixando bem claro: você, doutor Marcos Falcão, não é contra vacinas. De jeito nenhum, né? A gente sabe muito bem que as vacinações, né? As imunizações que a gente utiliza há muito tempo, elas erradicaram algumas doenças, né? A gente tem poliomielite, a gente basicamente, né? Não foi erradicado, vírus sumiram, né? Então funciona, evidentemente. Acontece é que estas são de uma tecnologia nova, né? Uma tecnologia em que você injeta material genético e induz o paciente a produzir proteínas, né? Enfim, vamos assim dizer, um pouco experimental, para ser bem, né, usando de eufemismo, né? É um Uhum. tanto quanto experimental. E a Até gente porque vê, a própria doença, né, doutor Marcos, como você falou aí já antes, a própria doença, ela ainda, embora a humanidade tenha aprendido muito ao longo desse 1 ano e meio de pandemia, mas ainda é uma doença muito nova. Mas a essa sim, altura já se sabe que ela realmente provoca, que o que agride o organismo do paciente é esse processo inflamatório que ela provoca. Então, ainda é tudo muito exatamente. novo, realmente, né? Esse que eu acho que é o maior questionamento em cima desses imunizantes e que não foram, como uma parte da imprensa, a Gazeta do Povo é uma delas, vem alertando, não foram testados largamente porque estamos vivendo uma emergência em caráter emergencial, tanto a OMS quanto as organizações nacionais, né, os ministérios da saúde acabaram liberando, os ministérios e as agências reguladoras acabaram liberando em caráter emergencial.
Exatamente, né? Então é justamente por isso. Eles, sinceramente, estão fazendo, dá até um pouco de receio de falar, mas Um teste em larga escala é o que é, está acontecendo nesse exato momento. E a gente precisa ficar atento e precisa ter as informações, seja com o Dr. Marcos Falcão, seja na bula do imunizante, ou seja através de outras pessoas que eventualmente sejam autorizadas pela, pelas plataformas de tecnologia aí a falar, né? Porque não é todo mundo que está autorizado nesse momento. Vamos continuar acompanhando seu caso, então, e aí, para quem estiver assistindo esse vídeo na Gazeta do Povo, eu vou deixar as informações sobre o estudo que o Dr. Marcos Falcão divulgava nesse vídeo que foi proibido e também sobre a bula desse imunizante, que, como ele disse, está disponível na internet, mas as pessoas nem sempre sabem, nem sempre buscam essa informação. Aqui na Gazeta do Povo você vai encontrar. Muito obrigada, viu, doutor Marcos? Boa sorte aí na sequência da eu que briga agradeço. jurídica. É, vamos lá, basta eles cumprirem a justiça, né? É isso que a gente quer. Agradeço demais a oportunidade de falar, foi um prazer e vamos esperar, né, o desfecho. Canal do YouTube é Marcos Falcão mesmo. Isso no YouTube Marcos Falcão, no Twitter é Canal do Falcão 1, no Instagram, olha só, eu nem mencionei, também fui censurado. Tinha 60 mil seguidores lá, canal do Falcão 10 agora, porque o canal do Falcão 1 simplesmente foi sumariamente deletado. Nem explicaram por quê, né? Porque eu trazia também essas informações. Quer dizer, é Né? mais um Aí tem- médico vítima de censura em várias redes sociais, não só na plataforma de vídeos do Google. Boa sorte, Sim, vamos seguir acompanhando esse caso. Obrigada, viu? Boa tarde.